Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versos de número 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. Em outra tradução diz, os injuriarem. E os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa, o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez. Eterno e bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, postos diante da Tua face, Senhor, rogamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que a Tua misericórdia, como lemos aqui no início desse culto, ela dura para sempre. Por essa razão, Senhor, entramos em Tua presença neste momento para pedir que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos instrua, nos oriente, Senhor, nos ajude. Por nós mesmos damos cada cabeçada na vida, Senhor, mas pela Tua palavra nós estamos sendo orientados corretamente a viver a vida para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu te peço que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui se encontram, tanto os jovens, crianças, os mais velhos, a todos, ó Deus, que a Tua palavra venha para todos e nos desperte para Te amar cada vez mais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Particularmente, eu considero essa última bem-aventurança como a coroa que brilha, destacando-se em grandeza e nobreza sobre as demais que a precedem. Até aqui nós já vimos 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. E esta é a 8ª e última das bem-aventuranças que Jesus toma como introdução do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. São 3 capítulos o Sermão do Monte. Então, como nós falamos hoje, esta bem-aventurança, esta última que lemos, ela é como fechar com chave de ouro. Nós estamos hoje estudando uma bem-aventurança que vai fechar com chave de ouro todas as bem-aventuranças. Agora ouça, é importante notar aqui que nós não temos 2 bem-aventuranças aqui nesses versículos. E também não temos 2 tipos de perseguidos. O que nós temos aqui é um perseguido considerado duplamente feliz. Ele é considerado duplamente feliz. Então, esta bem-aventurança, ela é o resultado final das 7 primeiras que a antecederam. E isto, irmãos, é importante frisar. Por quê? Porque ela marca ainda mais a distinção entre o crente verdadeiro e o falso crente, entre o crente e o descrente, entre o cristão e o não cristão. Por quê? Porque o falso crente, ele é o tipo de gente que ele não suporta viver debaixo de uma perseguição por causa de Cristo. Ele é o tipo de pessoa que, quando é perseguido em nome do Evangelho,
ele abandona a cruz, ele abandona os valores bíblicos, ele abandona os princípios da palavra de Deus e ele segue com a multidão na porta larga. Essa bem-aventurança vem mostrar exatamente isso, que o falso cristão, ele não aguenta essa oitava. Mas por que, pastor, que ele não aguenta? Porque exatamente ele não vive as sete anteriores. Se ele não consegue viver as 7 anteriores, ele também não vai viver a oitava. Quando a oitava chegar sobre a vida dele, ele vai negar o evangelho. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo aí em Marcos, capítulo número 4, por favor. Marcos 4. Foi o que eu acabei de falar a vocês sobre a parábola do semeador. E uma das sementes, Jesus fala que caiu no seguinte solo. Veja comigo o versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja agora o verso 16, do capítulo 4. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, quando chega a hora de viver, bem-aventurados os perseguidos por causa de Cristo, eles abandonam a cruz. E depois, o incrédulo, ele é alguém que não cabe na cabeça dele viver um estilo de vida desconfortável. Não cabe na cabeça dele viver um estilo de vida sem o conforto que o mundo tenta encantá-lo diariamente. Então, entenda bem, de uma vez por todas, fica claro que ninguém pode viver a oitava bem-aventurança com base nos seus próprios esforços, com base na sua própria força. Ninguém em seu próprio esforço diz: vou sair de casa hoje para ser perseguido por causa de Cristo. Ninguém diz isso por seus próprios esforços. Ser perseguido por causa de Cristo é um padrão de vida aqui muito alto para o homem natural, aquele homem que vive na escravidão do pecado, do diabo e do mundo. Somente um cristão genuíno, nascido de novo, pode viver a tal experiência de ser perseguido, injuriado, caluniado, maltratado e possivelmente morto por ideais que não são os ideais deste mundo. E meu pressuposto hoje à noite quanto a este assunto é que quem faz a vontade de Deus, não operando segundo este mundo, mas vivendo segundo a vontade de Deus, será odiado pelo mundo e será perseguido pelo mundo. Quem faz a vontade de Deus cumpre a justiça. E quem cumpre a justiça será perseguido. Então, não há nada de novidade aqui, irmãos. Jesus já tinha advertido aos discípulos, e obviamente a nós também, que era assim que o mundo trataria aos seguidores dele. Como é que o mundo vai tratar os seguidores fiéis de Cristo? Como é? Como é que eles vão nos enxergar? Da seguinte forma, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15. João 15, por favor. Verso de número 18 e 19.
se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia a vocês. Aqui está a mensagem de Cristo para o genuíno cristão. Não espere ser amado pelo mundo, por esse sistema aí fora, por essa cultura anti-Deus aí fora, por essa cultura antibíblica, anti-Cristo, anti os valores da eternidade. Não espere ser amado, pelo contrário, espere ser odiado. A declaração de nosso Senhor aqui é de que o mundo odeia a igreja. E o cristão, pelo fato deste não lhe pertencer, de não cumprir as suas pecaminosas vontades, o cristão também será odiado. Então, na verdade, irmãos, o estilo de vida piedosa do cristão é um estilo de vida que condena o mundo. Entenda, o cristão é luz, e onde a luz chega, expõe as trevas. Então, aonde um cristão genuíno chega, ele incomoda com a sua santidade. Ele incomoda com a sua mudança de vida. Por exemplo, um coração humilde depõe contra um coração orgulhoso. Uma alma misericordiosa denuncia uma alma que não tem amor pelo próximo. Um espírito manso desmascara um espírito violento. E assim por diante. John MacArthur disse que enquanto você e eu permitirmos que Cristo viva por meio de nós, estabeleceremos um padrão que o mundo não consegue atingir. E as pessoas do mundo então terão vontade de removê-lo, para que continuem na satisfação da sua ilusão. O propósito de Jesus aqui é mostrar que aqueles que vivem segundo o padrão da vontade de Deus serão perseguidos. O que Jesus disse? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, aonde a luz chegar, a luz será odiada. Aonde a luz se encontrar, a luz será odiada. Dietrich Bonhoeffer, o revolucionário cristão alemão, disse: não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar. Devemos nos surpreender se ela não existir. Um cristianismo não perseguido é um cristianismo acomodado a este mundo. Um cristão que nunca foi perseguido por causa da sua fé, ele deve se perguntar se ele está funcionando realmente como cristão. Então, o cristão ele não deve se surpreender ante as perseguições que lhe sobrevêm. Ele deve se surpreender se não vier perseguição, se nada acontecer. Pois bem, meus irmãos, é necessário nós analisarmos com mais precisão o que esta última bem-aventurança tem a nos dizer quanto à ideia de ser feliz mesmo debaixo de perseguição. Como pode alguém ser feliz mesmo debaixo de perseguição? Como pode alguém viver satisfeito, dando glória a Deus, dando louvores a Deus, mesmo sendo debaixo de perseguição? O versículo 10 diz que os perseguidos aqui são tidos por bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado, eu já expliquei a vocês, ela significa felizes. Felizes. Ou seja, felizes na presença de Deus. É assim que começa todo esse assunto. Que pode haver certo espírito de felicidade quando nos encontramos como cristãos nessa posição de perseguidos. Todavia, isso se dá por uma única razão. É que estes perseguidos não são perseguidos por terem cometido assassinato, roubo, qualquer outro tipo de pecado, não pagaram imposto de renda, porque passaram cheque sem fundo na praça e estão sendo perseguidos. Não.
O perseguido aqui não é por essa razão. O perseguido aqui é por causa da justiça. Pastor, eu estou sendo tão perseguido no meu emprego, você não tem ideia. Certo, pelo quê? Estas pessoas crentes que Jesus se refere aqui, elas estão sofrendo hostilidades, não por causa própria, mas por causa da justiça, mas por causa do reino de Deus. E por sofrerem hostilidade por causa do reino de Deus, elas não devem ficar ressentidas. Por quê? Porque a promessa desta bem-aventurança só se cumpre na vida daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, se seu marido lhe persegue porque você é crente, isso é ser perseguido por causa da justiça. Se a esposa persegue o marido porque ele é crente e ela não, isso aí significa ser perseguido por causa da justiça. Agora, se ela lhe persegue porque você é um pai irresponsável, um marido irresponsável, e se ela cobra isso de você, isso não tem nada a ver com a justiça que o texto está falando aqui. Isso tem a ver com atitudes pecaminosas de sua parte. É diferente. Por exemplo, abra sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro. Pedro deixou isso bem claro aqui na sua carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Verso 15 e 16. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Quem se mete na vida dos outros é o fuxiqueiro, né? O fofoqueiro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então veja que há dois tipos de sofrimento. Há o sofrimento que eu causo pelos meus pecados, e há o sofrimento que me é causado porque eu sigo a Cristo, porque eu sirvo ao Senhor Jesus. Então, para esses que são perseguidos por causa da justiça, está prometido no versículo 10, o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Pastor, o que significa ser perseguido por causa da justiça? Lembre, quando eu falei sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eu expliquei que a palavra justiça, no contexto das bem-aventuranças, significa exatamente a vontade de Deus. A vontade de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus. É isso que esse versículo está falando aqui. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus na sua família. Faça a vontade de Deus na sua vizinhança. Faça a vontade de Deus no seu trabalho e espere o resultado. Sabe qual vai ser o resultado? Você será perseguido. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que ser justo, praticar a justiça na realidade significa assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, bem-aventurados são os perseguidos porque se parecem com Cristo. Viva como Cristo viveu e você será perseguido. Seja justo como Cristo foi justo e você será perseguido. Veja o que Jesus disse a esse respeito. Aqui em João capítulo número 15, por favor. Mais uma vez. João 15. Verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Lembrem, se o mundo odeia a Cristo e se eu
me pareço com Cristo, o mundo também vai me odiar. Aquele meu parente que é descrente, se ele odeia a Cristo, e se eu me pareço com Cristo, eu devo esperar que ele também me odeie. Eu sei que é difícil olhar a fé cristã por essa ótica, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem um texto, irmãos, aqui em Mateus, que eu vivi isso na pele. Mateus capítulo 10. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Veja, aqui Jesus está falando exatamente de duas culturas. A cultura cristã e a cultura anticristã. Aqueles que vivem da cultura anticristã perseguirão os que vivem da cultura cristã. O não cristão aqui, o pai entregará o filho. E isso aqui aconteceu na história da igreja. De pais pagãos que entregavam os filhos para serem mortos pelos romanos. Filhos que entregavam os pais. Eu sei da história de duas jovens na Romênia comunista que entregou o próprio pai, que era pastor batista. Duas jovens comunistas. É isso aqui, é ser perseguido por causa do evangelho. Se nós formos passear por toda a história da igreja e por toda a escritura, nós encontraremos o seguinte, veja. Abel foi perseguido, Moisés foi perseguido, Davi foi perseguido, José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Elias, Isaías, Jeremias, João Batista, Pedro foi perseguido, segundo a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago, Mateus, Matias, Bartolomeu e Tomé, Paulo, e o que dizer de Paulo? Por que esses homens foram perseguidos? Porque eles pareciam com Cristo. Porque eles eram cristãos. Estavam sendo perseguidos por fazerem a vontade de Deus. Sempre que você fizer a vontade de Deus, você vai ser perseguido. Sempre. Agora veja as palavras do próprio Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo número 11, por favor. 2 aos Coríntios 11. Verso de número 23 a 27. Paulo estava defendendo o seu apostolado de alguns irmãos que ali estavam duvidando do seu ministério. E ele vai falar sobre os sofrimentos que ele passou por amor do evangelho. Veja o verso 23. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Aí Paulo vai dizer como é que ele é ainda mais ministro de Cristo. Quais são as evidências que provam que ele é ainda mais um ministro de Cristo? Aí ele diz, veja, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1,
3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assalto, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Veja, entre falsos irmãos, segue o texto. Em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Veja o que esse homem passou por amor do evangelho. Veja o que esse homem sofreu. Não porque ele estava buscando ouro e prata deste mundo, mas porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele seguiu as pisaduras de nosso Senhor, as pisaduras de Cristo. Todos esses homens, em casa, leia Hebreus 11 em casa, leia Hebreus 11, dê uma lida em Hebreus 11 em casa, leia ali os heróis da fé, o que aqueles homens sofreram por fazer a vontade de Deus. Agora veja a história da igreja. No ano 155 depois de Cristo, Policarpo, um senhor de 86 anos, foi queimado vivo, porque se negou a adorar o imperador e continuou adorando somente a Cristo. Foi queimado vivo. John Hus e Jerônimo Savonarola foram queimados vivos. William Tyndale foi esquartejado. John Wycliffe precisou esconder-se e Lutero também teve de ser protegido. Em 24 de agosto de 1572, Catarina de Médicis mandou matar dezenas de milhares de crentes franceses por não negarem a fé. No século 17, 18 e 19 e 20, os séculos foram marcados por grandes tragédias contra os cristãos. Jorge já falou aqui na Escola Bíblica Dominical sobre Maria Sanguinária, Maria Tudor, mais conhecida como a Maria Sanguinária, que levou à estaca dezenas e dezenas de líderes cristãos, matou milhares de crentes sob austera perseguição. Podemos falar também, irmãos, do comunismo. Leia sobre o comunismo na China, na Coreia do Norte, na União Soviética, o tanto que perseguiu os cristãos, que matou, que esquartejou, que destruiu com a vida desses irmãos. Eu creio que isso seja o bastante para a gente entender que ser cristão é estar consciente de uma cruz. Ser cristão é estar consciente de um fardo a carregar, de um choro a chorar e de um sofrimento a sofrer. Isso é ser cristão. Entretanto, vejam estes homens, vejam os apóstolos, vejam os profetas, vejam os pais da igreja, vejam os reformadores, vejam os puritanos, vejam quem foi perseguido. Por que eles foram perseguidos? Por quê? Por causa da justiça. Todos nós que estamos aqui, temos um senso de ser perseguido por alguém ou por alguma coisa. Todos nós temos esse senso. Quando alguém se levanta contra a gente, ou alguma situação, ou coisa do tipo no trabalho, a gente sempre levanta esse senso de que a gente está sendo perseguido. A pergunta é, por causa de que você está sendo perseguido hoje? Qual é a causa? Você é perseguido como cristão? Por que lhe perseguem tanto lá no seu trabalho? Por que lhe perseguem tanto na sua vizinhança? Por qual causa você é injuriado e mentem contra você? Por quê? Por qual causa? Faça um autoexame. Faça uma análise do seu cristianismo, da sua confissão de fé. E veja se tudo que você sofre como perseguição e injúria é por causa de Cristo ou é por causa dos seus pecados. A bem da verdade, irmãos, essa ideia de perseguição e sofrimento, falar sobre isso hoje é complicado, porque o que a gente ouve nos rádios e na TV é que sofrimento e cristianismo não combinam.
A grande mensagem hoje que a gente vê nos Instagrams, nos status de WhatsApp, no Facebook, enfim, YouTube e outras redes sociais, é que cristianismo e sofrimento não combinam. Não é à toa uma determinada igreja aí no Brasil ter escrito em sua porta: pare de sofrer. Porque se vende a mensagem, a ideia de que cristianismo e sofrimento não combinam. Só que não é isso que a gente vê nas escrituras. Não é isso que está na palavra. Infelizmente, nós nos tornamos no cristianismo do estrelato. Fabricamos estrelas, gente famosa nos palcos e nos púlpitos, gente brilhante. Não há lugar para perseguição no contexto do cristianismo moderno. Não há lugar. E é aí onde muitos serão surpreendidos por existirem e por darem crédito a um cristianismo fantasia, a uma mensagem ilusória. Quando a perseguição chegar, quando a perseguição bater na porta da igreja, pularão para fora do navio como ratos, como gente que foge, como o diabo foge da cruz. Irmãos, o homem moderno, ele quer um Deus que lhe proporcione o amor, que lhe proporcione a paz, que lhe proporcione o bem-estar, que lhe proporcione o conforto, que lhe proporcione a satisfação de todas as suas necessidades. O homem moderno, ele não quer saber de um Cristo que chega e diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O homem moderno, ele não quer esse tipo de Cristo. Ele quer o Cristo da ilusão dele. Ele quer o Cristo do positivismo. Ele quer cantar músicas que sejam agradáveis. Ele quer ouvir pregações que sejam super emocionantes, que mexa com seu ego, que infle seu ego, sabe, que melhore o seu astral. É isso que o homem moderno está atrás. Então, quando a gente escuta músicas tipo Minha Vitória Hoje Tem Sabor de Mel, e a gente vê que uma música dessa faz um sucesso estrondoso no país, e sabe, a gente percebe que não é o verdadeiro evangelho que as pessoas estão correndo atrás, mas de ilusão, de fantasias. Que visão mais deturpada de cristianismo, irmão, nós temos atualmente. Que tragédia é o que achamos de cristianismo hoje aqui no Brasil, nas Américas. Estamos diametralmente opostos em relação aos santos de Deus do passado. Os santos de Deus se encaixavam nos versículos 10, 11 e 12 do Sermão do Monte. Eles eram perseguidos por causa da justiça. Por causa do santo nome de Cristo, eram injuriados, caluniados, maltratados. E o que da questão? Eles se alegravam com isso. Eles se regozijavam em ser perseguidos por causa de Cristo. Eles se sentiam cristãos verdadeiros, quando eram perseguidos. Quando o fogo da pira acendia, quando a guilhotina estava preparada, ali eles caíam a ficha de uma vez por todas do que é ser cristão. Se regozijar por causa de Cristo no sofrimento. Se você chegar a esse nível de maturidade, nenhum sofrimento mais desse mundo lhe atinge. Nenhum, absolutamente nenhum. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo número 5, por favor.
Primeira vez que eu li esse texto na minha vida, eu comecei a rir e dizendo: esses homens são loucos, só podem ser loucos. Como que alguém pode se alegrar numa circunstância dessa? Agora veja, Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Os apóstolos tinham sido presos pelo Sinédrio. E aí disseram: então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Veja como eles se retiraram, muito alegres. Na hora que você sentir lá no seu trabalho que a perseguição do seu patrão, ou daquele colega ateu, ou daquele outro colega que não gosta de Cristo e de Deus, quando você sentir que essa perseguição é porque você é crente, feche os olhos e diga: muito obrigado, Senhor, porque eu estou parecendo cada vez mais contigo, vivendo na pele, Senhor, o que tu vivesse por minha causa. Estou completando as aflições de Cristo em meu corpo. Muito obrigado, Senhor. Precisamos ser crentes, irmãos, como esses homens. Nos regozijar, exultar na perseguição por causa de Cristo, pois só assim herdaremos o reino de Deus. Só assim herdaremos o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, por favor. Atos 14. E tendo anunciado, versículo 21, o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora veja, o que Paulo fez nesse retorno, fortalecendo as igrejas? Veja, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Não vai ser fácil. Não vai ser mel na chupeta, como falamos aqui. Não vai ser água com açúcar. Vai ser difícil. O que nós devemos fazer é nos regozijar, nos alegrar por sermos perseguidos por causa do nome de nosso Senhor. Que tenhamos consciência disso, irmãos, enquanto é tempo de buscarmos a Deus. Nunca seremos realmente felizes como os irmãos do passado se nós não lançarmos mão das promessas que eles lançaram mão para viver o cristianismo para a glória de Deus. Nunca! Se você quer viver um cristianismo alegre e exultante, lance mão das promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus, pastor? Em primeiro lugar, a garantia de que estarei realmente no céu com Cristo, evidenciada por meio da perseguição. De que forma é que se evidencia a garantia da minha salvação? Perseguição. Perseguição. Veja comigo, por favor, lá em Mateus 5, verso de número 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Não na terra, mas nos céus. Nos céus teremos a nossa recompensa. Nos céus. Sabe o que isso aqui significa? A garantia de que eu vou receber a minha recompensa lá.
lá nos céus. É a garantia de que eu estarei no céu com Cristo. De que aconteça o que aconteça, eu estarei no céu com Cristo. De que venha o que vier, as palavras que Jesus disse ao ladrão da cruz também tem sentido para nós. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Segunda promessa que eles lançavam mão era que tudo que eles investiam no reino de Deus aqui na terra seria recompensado na eternidade. Tudo que eles investem aqui na terra será recompensado na eternidade. Tudo. O tempo, as energias, as forças, o intelecto, as emoções, tudo que eles investiram no reino de Deus aqui na terra seria recompensado na eternidade. Da mesma forma é para mim e para você. Tudo que a gente investe aqui no reino de Deus, nós seremos recompensados lá na eternidade. Veja comigo o versículo 12 de novo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa. Grande. O que você investe aqui, você receberá de uma maneira grandiosa nos céus na eternidade. A palavra grande aqui no grego é polos, que significa abundante. Nós teremos, irmãos, uma recompensa abundante. Pastor, tem uma tradução que fala que é galardão. O que significa esse galardão? Irmãos, eu creio que esse galardão, essa recompensa, ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Deus. Quanto mais nós buscarmos de Deus aqui, quanto mais nós vivermos para Deus aqui, mais nós teremos de Deus lá. Muito mais. Quanto menos a gente busca de Deus aqui, menos de Deus a gente terá lá. Então, quem é o meu galardão? É uma medalhinha de ouro que eu vou receber? Não, eu não quero. Qual é o meu galardão? É uma mera coroa, que vamos botar sobre mim, que também não quero. O meu galardão, que eu quero, é Cristo. Cristo é a recompensa. Cristo Jesus é o galardão. Nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Ele é a nossa recompensa. Ele é o noivo da igreja. É com Ele que nós vamos nos encontrar e é com Ele que nós moraremos por toda a eternidade. Ele é a grande recompensa da igreja e nós podemos nos alegrar. E quando tivermos sendo perseguidos por causa do Evangelho, lembremos que na eternidade nós teremos para sempre o conforto do abraço de nosso Senhor na glória eterna. Para sempre, para sempre, para sempre. Por isso que Paulo disse isso aqui, ó. Acompanhe comigo rapidinho, por favor, na segunda carta aos Coríntios. Se você não quiser abrir só, escute quando Paulo fala aos irmãos. Paulo diz no versículo de número 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, veja a palavra que ele usa, um eterno peso de glória. Já tentou levantar algo bem pesado que você não conseguiu? Pois bem, esse é o sentido aqui, um eterno peso de glória. É algo que não dá para trazer em palavras simples, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Recompensa, a minha recompensa é Cristo, e Cristo é eterno. Terceiro e último lugar, terceira e última promessa. É que eu serei lembrado entre os grandes profetas de Deus. Onde estará meu nome? Entre os grandes profetas de Deus. Veja o final do versículo 12. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assim como os profetas foram perseguidos.
E hoje tem um nome arrolado nos céus, os heróis da fé. Assim, todo aquele que é perseguido por amor de Cristo também estará entre os grandes profetas de Deus, pois foi perseguido por amor do Evangelho, por amor da vontade de Deus. Permita-me encerrar trazendo a vocês a história de João Crisóstomo, o pregador. João Crisóstomo foi preso e chamado diante do imperador Arcádios por pregar a palavra. Ele não foi preso porque era um ladrão, um assassino, porque era um covarde. Não. Um mentiroso. Não era isso. Ele foi preso porque ele pregava fielmente a palavra de Deus. E o imperador ameaçou bani-lo do império. Bani-lo. Então Crisóstomo olhou para o imperador e disse: Majestade, o senhor não pode me banir, porque o mundo é a casa do meu pai. O imperador disse: então eu vou ter que matar você. Crisóstomo respondeu: o senhor também não pode me matar, porque a minha vida já está guardada com Cristo Jesus nas mãos de Deus. O imperador olhou para ele e disse: pois seus bens, todos os seus bens, serão confiscados. Mais uma vez Crisóstomo olhou para o imperador e disse: Majestade, isso também não será possível. Por que, Crisóstomo, não será possível? Não será possível porque os meus tesouros estão nos céus. Por fim o imperador disse: eu te afastarei de todos os homens, te afastarei e te mandarei para bem longe, e não terás mais nenhum amigo. Finalmente Crisóstomo olhou para ele e disse: isso também o senhor não pode fazer, porque eu tenho um amigo no céu que disse: de maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Crisóstomo foi banido para outro país e morreu na viagem, e hoje se encontra com Cristo nosso Senhor. Pergunto: você tem algum amigo no céu? Tem alguém lhe esperando na eternidade? Tem algum amigo como Crisóstomo tinha? Que Cristo seja o nosso amigo, irmãos. Que neste momento está à nossa espera na eternidade. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta mensagem.